Falando da prova, né? Já vou iniciar contando um pouquinho como que vai ser a prova, né? Mas antes, no caso, eu vou comentar para vocês uma coisa muito interessante dentro do Celu, né? O Celu, ele dá a possibilidade de você fazer a prova de duas formas, tá? Uma forma que seria digital, mas na sua casa, tá? E a digital também, mas num centro que eles permitem fazer a prova de uma forma muito mais fácil, né? Porque assim, quando a gente fala de uma forma digital, a gente está falando que não é em papel, né? A gente vai fazer através de um computador. Mas eles dão uma possibilidade de você fazer de sua casa e dá uma possibilidade de você ir num local e fazer num computador deles. Mas vamos analisar no caso, porque tem vantagens e desvantagens, tá? Os dois casos. Se, por exemplo, você decide ir até um centro próximo da sua cidade, né? Porque para ver os centros, você vai entrar no site, você vai fazer a inscrição e você vai escolher o local onde você pode fazer a prova, tá? Perfeito. Tem várias cidades, você tem que escolher a que seja mais próxima de você. Se a gente está falando entre vantagem e desvantagem, é mais vantajoso você fazer desde a sua casa, concorda? Eu gostaria, me sentiria mais confortável, né? Que sair para ir, por exemplo, nossa, vou ter que ir em São Paulo, nossa, vou ter que ir em outra cidade para fazer a prova, né? Aí a gente já tá vendo qual que seria mais vantajoso falando de local, tá? Mas uma coisa interessante, que quando você, por exemplo, fala assim, perfeito, eu escolhi minha casa para poder fazer a prova de uma forma digital, ok? Mas o que vem atrás de tudo isso? Você vai ter que se fazer totalmente responsável por exemplo, acontecer algum erro durante a prova, nossa, travou nessa parte, eu não consegui fazer essa parte da prova e pulou. É totalmente sua responsabilidade. Uma das coisas assim que eles falam, se você escolheu fazer na sua casa, é totalmente responsabilidade de você se ocorrer algum problema técnico. Se bem assim que eles sempre colocam uma pessoa à sua disposição se acontecer algum erro técnico, mas se, por exemplo, passou os minutos e ainda não melhorar esse problema técnico, você pode perder tempo também na prova, né? E uma diferença, se você escolher, por exemplo, ir no local para poder aplicar a prova, a pessoa que está lá com você, vigiando você, vendo, te auxiliando, ela vai te ajudar em todo momento. E os avaliadores, né, os responsáveis pela prova, eles se fazem responsáveis se ocorrer alguma coisa no processo, por enquanto você estiver fazendo a prova. Então, aí já vemos uma vantagem de, por exemplo, ir num centro para poder aplicar essa prova, né? Mas assim, fica totalmente aberto à escolha de vocês decidirem, por exemplo, aplicar a prova na sua casa ou aplicar a prova em outro local, tá? Mas uma coisa que, por exemplo, se você deseja fazer a prova na sua casa, também tem alguns requisitos que eles pedem para você render o Celu digital, tá? Da sua casa. E uma delas, por exemplo, é ter computadora portátil ou do escritório. Por quê? Porque não é permitido, por exemplo, fazer a prova através de um tablet, através do iPad, por exemplo, ou celular. Não pode, tá? Você pode somente fazer a prova através de um computador. Então, esse daí já é um requisito que eles pedem para poder aplicar na prova na sua casa. A conexão, pessoal, a conexão da internet precisa ser muito boa, tá? Porque se ocorrer aquele problema técnico que eu falei com vocês por causa da internet, vocês vão perder muito tempo até você resolver, né? Porque você já vê, por exemplo, se choveu,
está chovendo, a internet sempre fica muito mais fraca. Às vezes até corta a conexão. Imagina acontecer isso, no caso, na hora de você estar fazendo a prova. Então, são detalhes que a gente precisa ficar atentos para não ocorrer e não te atrapalhar na hora de você estar fazendo a prova. Outra coisa que entra como requisitos para você fazer a prova, pessoal, é a câmera web e microfone. Porque quando você está fazendo a prova, uma vez que você entra para fazer a prova, você vai precisar ligar a câmera web e eles vão estar olhando para você o tempo todo, tá? Para não correr o risco de colar ou coisas assim, né? Porque não pode, né, pessoal? A prova não pode colar na prova. Então, eles realmente pedem para você ficar com a câmera ligada o tempo todo e o microfone também, para vocês se comunicarem, porque como vocês sabem, né, tem duas partes, né, a sessão escrita e a sessão oral, e na parte oral você realmente vai precisar se comunicar com a pessoa que está avaliando você, né, então isso daí é realmente é muito importante vocês terem um microfone bom e funcionando para vocês poder se comunicar tranquilamente e não ocorrer nenhum tipo de problema na hora de vocês estarem fazendo a prova, tá? Outro requisito que eles pedem é você ter o aplicativo, né? Ou a aplicação Zoom, porque a prova é feita através da aplicação Zoom, tá? Então, a câmera é ligada, o microfone, tudo é através da aplicação Zoom. E você vai poder também perguntar tudo através da aplicação. Então, é interessante vocês também terem essa aplicação dentro do seu computador na hora de fazer a prova. Mas, pessoal, tudo isso que eu estou falando agora de requisitos para poder fazer a prova, eles vão mandar tudo para você, tudo detalhadinho através de e-mails, uma vez que você se inscreve para fazer esse exame, tá? Essa prova. Então, tudo isso daí vai passar também para vocês ficarem por dentro e fazer tudo corretamente para não ocorrer nenhum problema na hora de estar fazendo a prova, tá? E praticamente é isso, tá? Então, esses requisitos, vocês vão precisar ficar muito atentos para poder não ocorrer nenhum outro problema, tá? E outra coisa muito interessante dessa prova do CELU é que eles têm uma plataforma, tá? Quando você se inscreve, eles vão explicar tudo certinho, como que funciona essa plataforma, porque o que faz essa plataforma? Através dessa plataforma, eles vão mandar tudo, vão mandar o link, vão mandar material também para você, por exemplo, estudarem, praticarem também, fazer alguma prova, por exemplo, algum simulado. Então, essa plataforma, eles vão também, uma das primeiras coisas que eles mandam no seu e-mail para poder entrar e saber como que ela funciona. Porque também é por lá que vocês vão colocar ali um botãozinho para poder entrar na prova e iniciar, tá? Nas duas modalidades. Primeiro na modalidade escrita para logo ir na modalidade oral, tá? Então, tudo isso para iniciar a prova, dar continuidade, tudo dentro dessa plataforma. Então, é muito interessante que vocês também colocar essa aplicação, né, da plataforma dentro do seu computador para não dar qualquer tipo de problema, tá? Então, tudo isso que você vai precisar, eu recomendo vocês já, uma vez que vocês se inscrevam para fazer a prova, ver tudo certinho para no dia da prova não ocorrer nenhum problema, tá bom? E uma coisa também muito interessante é que eles enviam constantemente para vocês, uma vez já inscrito, muitos e-mails, muito descritivos e muito intuitivos também, né? Porque assim, muitas coisas, medos, né, ocorrem quando você se inscreve. Nossa, o que eu vou precisar fazer agora para ter um melhor rendimento? Como que eu vou poder, por exemplo, fazer a prova desde minha casa? Que ocorre muito porque muitas pessoas optam por fazer a prova desde casa. Eles enviam tudo detalhadamente através de muitos
vídeos, né? E é muito interessante vocês verem esses vídeos para poder ficar por dentro da prova, para não ficar tão perdidos também e ficar com medo, né? Porque até, por exemplo, se ocorrer algum problema técnico, dentro da própria plataforma deles, eles vão colocar um botão, vocês podem clicar na hora de fazer a prova. Se vocês têm qualquer dúvida, nossa, não estou conseguindo, você aplica ali, nossa, problema técnico, eu preciso de ajuda. Então, todos esses passos, eles mostram para você, para vocês conseguirem ver o quão importante é, né, ficar estudando todo o material que eles me enviam para vocês não ficarem perdidos, né? E outra dica importantíssima, né, é não esquecer de efetuar o pagamento, tá? Uma coisa muito interessante que eu já vi vários estudantes também acontecer, é que uma vez que faz a inscrição, eles se esquecem de fazer o pagamento da prova, tá? Mas o que acontece? Quando você faz a inscrição e você não efetua o pagamento, por exemplo, da prova, ele não consta como inscrito, tá? Ele não vai, você não fica inscrito, você não pode fazer a prova. Eles não liberam para você a prova. Então, é muito interessante vocês ficarem atentos a isso também, né? Porque pode ocorrer de, talvez, no dia da prova, vocês irem lá para fazer a prova, mas, na verdade, vocês não vão conseguir fazer a prova, né? E uma curiosidade dessa plataforma que eu já falei para vocês que vocês vão poder realizar a prova é que é importantíssimo estar no computador na hora de fazer a prova. Por quê? Porque essa plataforma, né, tipo aplicativo, ele vai bloquear tudo que estiver no seu computador. Então, o que vai acontecer? Quando você for fazer a prova, você vai ver somente a parte do computador onde você vai aplicar a prova, mas você não vai poder ver nenhuma outra aba. Talvez pode ter um monte que você já abriu, mas ele bloqueia tudo para você não ter acesso a nada e somente permite você entrar onde está a prova para poder aplicar. Então, assim, para eles é muito interessante, né? Porque também pode ocorrer o risco de cola, como eu tinha, copia, né? Vou copiar a prova, vou pesquisar aqui, nossa, eu esqueci isso daqui, eu vou copiar. Não pode, né? Eles bloqueiam realmente tudo e não permite você ter acesso a nada além da prova, tá? Então, eles evitam, né, esse tipo de problema, né, para não evitar, para evitar discussões ou coisas assim. Então, realmente, eles bloqueiam tudo para você somente ter acesso à prova, tá? E agora, falando da prova, né, mas como consiste, tá? Perfeito, eu já dei para vocês essa indicação antes da prova, né? O que vocês podem ficar atentos antes de vocês começarem a fazer a prova. Agora, falando da prova um pouquinho mais detalhadamente...